Seja muito bem-vindo, você que nos segue no canal COEN, Instituto de Ensino. O Instituto de Ensino, nosso ministério aqui da Casa do Leão, que tem a responsabilidade de cooperar com o que Deus tem feito na sua vida a partir do estudo da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Cauê Siquinel, responsável por esse ministério, e hoje eu estarei aqui para falar contigo a respeito de algo fundamental. Algo que é talvez uma das prioridades que o Senhor tem, desde um contexto da formação do homem no Éden até a restauração de todas as coisas. Deus tem as suas prioridades e talvez, quem sabe, uma das principais, ou por que não a maior prioridade que o Senhor tem de questões terrenas, seja a nossa família. E hoje eu vou falar contigo um pouco a respeito da família cristã. Afinal, existe algum modelo de família cristã? O que as Escrituras nos apontam sobre as responsabilidades do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos? Como é que tudo isso que nós vivemos, que você vive hoje, talvez questões que você tenha dúvida, coisas que você precisa ajustar referente ao seu cônjuge, aos seus filhos, referente àquela estrutura familiar de onde você passa a maior parte do seu tempo. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Então entenda, é fundamental que nós olhemos para os nossos casamentos, para a nossa parentalidade, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa esposa, com aqueles que estão nos nossos lares e tenhamos uma profundidade no entendimento bíblico, para que sim, nós possamos agradar a Deus e ajustar o nosso comportamento para viver, por que não, em plenitude um modelo de família cristã. E eu quero começar esse módulo, então, essa primeira aula a respeito do casamento, que é a base de um relacionamento, é a base do modelo familiar que Deus tem. Tudo começa no casamento. Mas antes disso, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, fechar os olhos e agradecer ao Senhor para que não nós, mas que o Espírito Santo ministre no nosso coração através dessa aula, sim, mas que seja a palavra do Senhor vertida ao seu coração. Você pode me acompanhar, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu evangelho, e nós queremos, nesse momento, Senhor, acessar um lugar de entender qual o propósito que o Senhor tem para os nossos relacionamentos familiares, qual o propósito que o Senhor tem para as nossas famílias e como as nossas famílias podem cooperar com o seu propósito eterno. Assim eu oro, Senhor, abençoando os irmãos que estão do lado de lá e pedindo que o seu Espírito Santo trabalhe e ministre o coração também deles, em nome de Jesus. Meu irmão, então hoje nós vamos começar o módulo, então, o modelo de família cristã, com uma primeira aula a respeito do casamento, mas fique comigo porque depois nós teremos outras duas aulas. Uma segunda aula referente à gestação, o processo de uma criança sendo formada e os pais também sendo formados nesse processo, e uma última aula para nós encerrarmos a respeito de parentalidade, o cuidado que um pai e uma mãe têm com aquele que eles geraram, com os filhos. Então nós vamos ter um panorama muito completo de uma estrutura familiar e que, em nome de Jesus, a tua atenção esteja desperta para avaliar os comportamentos que você precisa reforçar, mas também os comportamentos que você precisa alterar e viver esse modelo de família cristã. Quero te convidar a ter não somente a sua Bíblia, porque é o primordial, nós estudamos a Palavra de Deus, sem ela nós não estaríamos aqui, não teria motivo para nos reunirmos para o estudo dessa terça-feira, mas também, por que não ter um caderno, uma caneta, para que você possa fazer os seus apontamentos e estudar com mais profundidade, depois até voltar ao estudo que você está tendo agora. Primeiro ponto, então, vamos lá, aula 1, casamento, a formação do casal e base da família. O casamento é o início de todas as coisas. No modelo bíblico, o casamento é a base. Você não poderá construir nada de uma estrutura familiar que não seja a partir do matrimônio, pois o matrimônio é a evidenciação, é a evidência de uma aliança que você tem. Quando nós nos batizamos, nós fazemos uma aliança com Cristo. Nós estamos dispostos a morrer e a produzir prazer para Cristo. Cristo se entregou por nós e nós estamos aliançados. Lembra aquela analogia da aliança? Não tem começo e não tem fim, é algo duradouro? Da mesma maneira que nós nos aliançamos espiritualmente a Cristo, nós nos aliançamos naturalmente aos nossos esposos ou esposa, ao nosso cônjuge. Então, o que Deus tem para fazer numa família, Ele não faz a partir de um casal de namorados.
ele não faz a partir de um casal de noivos, ele faz a partir de um casal casado. O matrimônio é o ponto inicial de uma família do que Deus tem para fazer, né? Justamente porque antes que Cristo venha, a igreja é a noiva que aguarda o noivo, para que quando Cristo chegar, haja as ceias da boda do Cordeiro, e aí nós vivamos em plenitude, até que continuemos separados de Cristo nesse período momentâneo, o Espírito trabalha em nós, mas nós aguardamos a vinda. Então o começo de um novo tempo é com a vinda de Cristo. Logo, o que o Cristo vai fazer a partir de uma família começa pelo casamento. Então, primeiro ponto 1 que aparece na sua tela. Começar certo é menos doloroso que corrigir no caminho, ou a frustração da renúncia é melhor que a dor do erro e da correção. O que eu estou querendo dizer com isso daí? O casamento, ele é previamente planejado. E no momento que nós estamos planejando um matrimônio, nós temos a oportunidade de decidir começar da maneira correta. Porque começar da maneira correta vai evitar o sofrimento de ter que reparar no caminho. Imagina que você está, talvez, num passeio, numa viagem, escolhe ir por uma estrada. Você talvez tenha referência de um aplicativo da qual a melhor estrada e o que você vai encontrar. Então já está planejado o seu destino, o seu percurso. Se você escolhe um outro caminho que não tem referência, talvez lá na frente, por mais prazeroso, por mais entretenimento ou bonito que possa parecer, lá na frente você tem que fazer uma volta, retornar para um retorno, né, para aquele momento onde o carro faz a curva e volta para a estrada principal. Então é muito mais fácil eu me sentir frustrado começando da maneira correta, tendo as renúncias necessárias, mas a certeza que o destino definido me espera, de certeza do percurso que eu terei, do que talvez me distrair com caminhos que pareçam mais prazerosos, mais atrativos e lá na frente pagar o preço de ter que retornar por início ou algum determinado momento para ajustar minha movimentação. Eu estou falando então a respeito de que nós temos que respeitar as fases de um relacionamento cristão. Antes do casamento, evidentemente, nós precisamos conhecer uma pessoa. E o ato de conhecer e deixar ser conhecido também é respaldado por aquilo que Cristo espera de nós. Então imagina, na sociedade que nós vivemos, nós temos 3 tratados, 3 encontros, 3 formalidades, que é o namoro, o noivado e o casamento. Mas Jesus, entenda, ele não está só no casamento. Jesus nos acompanha no noivado e também no namoro. Logo, a forma com que eu me relaciono com essa outra pessoa e com Cristo no namoro vai dar garantias ou fortes indícios do sucesso que eu terei no noivado. E a forma com que relaciono com Cristo e com minha noiva no noivado vai dar fortes indícios e garantias de como será, pelo menos, o início do meu casamento, que é a base da minha família. Se eu começo mal o namoro, provavelmente meu noivado não vai bem, e o noivado não indo bem, talvez eu tenha um casamento fracassado, talvez eu estagne nessa situação de noivado, ou eu retroceda para uma informalidade de um namoro, ou por acaso até venha a me separar e viver num contexto que foi só um prazer, não produziu nada, não teve uma expectativa em nada. Então nós devemos entender que começar certo é menos doloroso que corrigir no caminho. O desejo pelo casamento, num contexto de namoro, ele é um sinal, é um indício de uma maturidade no relacionamento. Pois veja, no contexto bíblico não há referência para namoro, por um motivo muito claro. Dentro da antiguidade clássica, do período onde a Bíblia e principalmente os evangelhos foram escritos, dentro da tradição judaica não havia namoro. Então o indivíduo com 12 ou 13 anos se tornava adulto e logo depois era encaminhado para um casamento. O ato de se conhecer é algo muito mais recente quando nós olhamos para a história mundial, a história da nossa cultura ocidental. Mas vamos entender que mesmo que não esteja produzido na Bíblia, a Bíblia valida o namoro. Só que esse namoro ele tem que cumprir etapas que serão concluídas apenas no casamento. Principal ponto, desfrute de uma plenitude sexual não é algo reservado para o namoro, é algo reservado exclusivamente para o casamento. Então, quando eu digo que eu devo iniciar um caminho de uma maneira correta, o início vai determinar o meu destino. Se eu escolho uma rota alternativa,
talvez eu caia no engano de achar que eu chegarei naquele destino, mas eu posso ir para um destino tortuoso que o meu desejo vai me levar para outros caminhos que eu não planejava. Então, se eu renuncio a uma prática sexual no namoro, sabendo que eu a desfrutarei e viverei com ela no casamento, é muito melhor do depois ter que se reparar, de ter que um processo de lidar com as consequências e queimar etapas na vida. Então, por mais que a Bíblia não estipule o modelo de namoro, pois o namoro não faz parte daquele contexto, nós devemos começar da maneira correta, nos relacionando com santidade com aquele que nós temos interesse. Depois dessa fase de conhecimento, nós temos uma etapa superior de compromisso, que é o noivado. E repare, a nossa sociedade, inclusive, ela tem essa prática de trocas de alianças ou troca de um anel de noivado. As alianças vão nos dedos na mão direita, né? E o noivado fica como aquele pequeno anel. A Bíblia não traz essa prática, mas ela nos traz uma seriedade que é um período de preparação. Preste atenção, porque em todas essas aulas nós falaremos de como um período de preparação é fundamental para que nós possamos desfrutar do que Deus quer lá na frente. Então, um casal de jovens namorados que entenderam que devem se guardar de prazeres carnais, mas devem se abrir para prazeres espirituais, de buscarem se conhecer, conhecer a identidade de cada um, o propósito de um casamento, eles passam a desejar essa base da aliança que começa pelo noivado. Quando há uma formalização do noivado, nós já vemos que há um compromisso maior. E esse casal que estava se conhecendo agora sabe que existe um propósito no relacionamento. Veja como uma maturidade é exigida. Porque se eu decido noivar, eu estou publicamente para Deus, para o pastor da minha igreja, para os meus irmãos, para a sociedade, dizendo que, olha, eu vou me preparar por um tempo, para que eu sairei do contexto que eu estou, eu deixarei os meus pais, eu deixarei o quarto onde eu moro, o apartamento, seja o que for, a cidade, e me unirei a uma mulher definitivamente. É um período transitório, mas não irrelevante. E sabe qual é o segredo para você ter um namoro correto? Viver pensando, um noivado correto, estabelecê-lo pensando num casamento. Novamente, o namoro ele não permite um desfrute sexual, mas toda a seriedade que se espera num casamento, ela não deve ser edificada num casamento, ela deve ser edificada no noivado. Não se espera que um homem se torne homem no casamento e que uma mulher se torne mulher no casamento. É claro que, diante da situação de lidar com uma casa e com as responsabilidades matrimoniais, esses dois indivíduos vão amadurecer. Só que o casamento, ele não é um processo de maturação, um mero processo de maturação. Não é no casamento que o menino se torna homem, porque se uma mulher se casa com um menino, ela vai tentar reproduzir, isso vai acabar por reproduzir um contexto familiar de uma mãe com filho. Não é no casamento que a menina se torna mulher, pois um homem maduro não se deve casar com uma menina, entendeu? Isso fica uma confusão e uma dificuldade de papéis. Então é preciso que no namoro haja uma maturação para que no casamento nós tenhamos duas pessoas dispostas, dois adultos. Entenda, para nós resumirmos, o namoro é um momento de maturação, porque casamento não é feito para moleque, casamento não é feito para menina, casamento não são dois coleguinhas apaixonados que vão morar juntos. Por quê? Principalmente porque o casamento é a base da estrutura familiar. Se nós respeitarmos etapas, nós concluiremos um modelo de familiar pleno, mas se nós pularmos ou anteciparmos, queremos estar casados de uma maneira imatura, pode ter certeza que nós teremos inúmeras dificuldades no matrimônio. Então entenda, valorize o noivado, valorize como um processo de maturação, pois quanto antes nos tornamos maduros no noivado, mais certeza nós temos de uma eficácia no casamento. Pastor, quanto tempo dura o noivado? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer com profundidade e nos atentar, mas sabendo que a longa espera para o noivado pode sinalizar uma rejeição para o casamento. Se eu coloco como um período transitório o noivado, eu vou dizer, eu preciso me preparar 3, 4, 5 anos, será que eu estou pensando realmente em me casar?
Será que é uma decisão? Eu preciso quase concluir uma faculdade, iniciar e concluir 4 anos para que eu esteja casado? Ou é uma pessoa extremamente imatura que precisa amadurecer muito e para isso nem tem a convicção de que noivou? Ou é realmente uma distração de alguém que não quer compromisso? Então, o noivado, ela é a base desse casamento e tem que ser feito com seriedade. E se os dois se encontraram, entenderam o seu propósito, foram aconselhados para isso, o casamento vai ser um anseio natural, um anseio de estar junto e aquilo que era em partes começava a ser vivido na integralidade. Então, entendemos aqui namoro, noivado e agora nós vamos então vendo uma parte importante de que é fundamental que o casal consiga estabelecer o seu casamento, promover um lar e se tornar uma família. São 3 etapas que nós encontramos no matrimônio: estabelecer o casamento, promover o lar e o casal se tornar uma família. O que é estabelecer um casamento? Um casal noivo que decidiu por casar, logo depois que eles fazem o matrimônio, haverá inúmeras dificuldades. Haverá 2 pessoas então que se uniram, mas antes pagavam contas sozinhas, antes tinham rotina sozinhos, tinham organizações financeiras, então tinham estrutura familiar e emocional diferentes que agora elas têm que se ajustar. Não são 2 pessoas perfeitas para o encontro, porque deixa eu te falar, Deus não tem um romance poético onde ele faz um homem para uma mulher. De todos os familiares que você tem na sua vida, o único que você pôde escolher é com quem você se casa. Você vê o grau de responsabilidade que nós temos. Você não escolheu seus pais, você pode ter escolhido ter filho, mas o modelo, aquele indivíduo que nasceu, não foi da tua escolha. A vontade de concebê-lo pode ter sido, mas se veio menino ou menina, não foi da tua escolha. Você não escolheu seus tios, seus primos, mas você tem a obrigação e a responsabilidade de escolher o seu cônjuge, aquele com quem você se casará. E não dá para culpar Deus se o casamento foi feito errado. Por quê? Nós temos etapas para prepará-lo. E quando nós casamos, então, é necessário que haja ajustes, que um ceda, que o outro ceda, para que esse casamento fique harmonioso, que o casal invista em si mesmo, que ele consolide o início, o estabelecimento do seu casamento, que um deixe o outro conhecê-lo, que haja intimidade, para que a partir do momento que o casamento está estabelecido, um lar comece a ser edificado. Não dá para você se casar e logo depois querer viver a plenitude do lar, porque você ainda precisa conseguir promover a plenitude para com quem você está casado. A consequência de um estabelecimento do casamento é a promoção do lar, deste ambiente que vai te preparar para se tornar uma família. Pois um casal não é uma família precisa de 2 gerações. É necessário que esse casal gere filhos. E esses filhos estarão abrigados num contexto de um lar que foi promovido depois do estabelecimento do matrimônio. Já deu para entender que se o casal não avança para o casamento, a noção de lar que ele tem é corrompida e a noção de uma família também vai ser deturpada, pois a criança pode crescer dentro de uma moralidade cristã, dentro de uma superstição, por assim dizer, cristã, mas sem ter uma referência de uma família cristã. E se a nossa expectativa é de a igreja se unir com o noivo, com um único noivo, no momento correto, com uma aliança para a eternidade, não dá para esperarmos que uma criança cresça num ambiente meramente familiar, sem ver nos pais uma estrutura daquilo que Deus espera. Vamos lá então, segundo ponto. O primeiro ponto, nós entendemos que começar certo é menos doloroso que corrigir no caminho para aqueles que têm um namoro, um noivado e um casamento cristão. E agora nós podemos pensar a partir de uma praticidade. Imagine então um casal que, por qualquer que seja o motivo, não conseguiu estabelecer um namoro ou um noivado cristão. Por exemplo, já vivem juntos, mas nunca se casaram, nem diante de um sacerdote, nem diante de um responsável pelo cartório, de um juiz, algo civil. Que o ideal é que sejamos casados na terra e nos céus, por um sacerdote, um pastor e também por um juiz, por algum funcionário do cartório, seja lá onde nós estivermos. O segundo ponto, então, nós temos que entender corrigindo no caminho, esse que aparece na sua tela agora, aqueles indivíduos que precisam corrigir a sua decisão. Vai ser igual aquele primeiro exemplo que eu dei. Vão por um caminho, chega lá na frente, vai ter uma placa
e vão precisar retornar. Em algum momento Cristo vai cobrar, ou através de uma dificuldade, de um problema emocional, ou através dos filhos, vão precisar voltar e reajustar. Pastor, então, por que muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, elas vivem juntas, mas elas não optam por um casamento? Nós temos duas opções muito claras. Primeiro, sinal de imaturidade emocional e espiritual. Talvez não entendeu a proposta por algum motivo de um casamento cristão, de uma obrigação, ou talvez por uma dificuldade de amadurecer e entender que com aquela pessoa ele tem que manter fidelidade e compromisso até o fim da vida. E você pode reparar quantas pessoas às vezes se juntam para morar juntas e têm filhos. Batizam os filhos, praticam o que tiver que ser segundo a sua religiosidade, mas não se casam. Sabe por quê? Porque o filho foi feito a partir de você e você vai sempre querer ele. Por mais que tenha dificuldades de relacionamento, há um prazer e um vínculo de carne com seu filho que é interminável. Ele é indelével, é inapagável. No entanto, com a pessoa que você escolhe conviver, se relacionar, você pode voltar atrás. Se você não casou civilmente ou não casou na igreja, está mais fácil de divorciar, que na verdade nem é um divórcio, pois não houve um casamento. Então nós devemos entender com seriedade que aqueles que não se casam, mas desfrutam de um vínculo que é matrimonial, eles têm um sinal de imaturidade emocional e espiritual ou de rejeição. E aí nós temos um problema, de rejeição ao modelo cristão de casamento. Por quê? Porque eles desejam o prazer, mas não desejam o compromisso. É igual uma pessoa que frequenta a igreja, toma ceia, participa de tudo que a igreja pode oferecer, frequenta por 10, 15, 20 anos, mas nunca escolhe pelo batismo. Por quê? Porque deseja obter prazer da igreja de Cristo, mas não quer ter compromisso. Não é fiel nos dízimos, não é fiel no voluntariado, não é fiel na oração, no serviço, na transformação da mente, não é fiel naquilo que lhe custa, mas é fiel em buscar o que lhe apraz. Essa é uma base de um relacionamento para um casal que não avança para o matrimônio. Querem um desfrute das viagens, dos passeios, da intimidade sexual, mas não querem pagar o preço de estar junto na dificuldade, de estar junto na doença, nas crises, nas vezes que o casamento fica abalado, se submeter um ao outro. Então nós temos um grande problema que é uma rejeição ao modelo de casamento cristão. Escuta, se Cristo disse que no mundo tereis aflições, você acha que o teu casamento não te ajuda ou está contido no meio desse processo de aflições? É natural. Se os dois se fazem só uma carne, é natural que há o dobro de possibilidades de enfrentar dificuldades. Você sozinho tem tantas possibilidades. Uma outra pessoa, talvez o mesmo tanto. Vocês dois juntos têm o dobro. Mas o casamento ele é feito para passar por tudo isso daí, não para recuar. Logo, eu não posso rejeitar o modelo de casamento cristão por causa de falta de interesse do meu coração ou por escolher o prazer e não o sofrimento. Deu para entender? Ficou claro? Nós precisamos receber os dois pesos da balança. Prazer, mas também aquilo que é penoso. E se eu rejeito esse modelo, eu estou em inconformidade com a palavra do Senhor, eu não estou desfrutando realmente do que Ele tem para nós. Porque muitos casais vão morar juntos e até têm filhos, mas não se casam. Por quê? É o que eu acabei de dizer. É muito mais fácil eu desfrutar e produzir um vínculo com aquele que é de carne e não vai ser rejeitado, do que aquele que eu posso meramente fazer um divórcio. Você sabia que o processo jurídico de fazer um casamento, inclusive cerimonial, né, do que nós temos depois da igreja, é muito mais demorado que de um divórcio? Porque a sociedade espera, as adversidades esperam que a quebra de aliança seja algo feito imediatamente, mas a construção é demorada. Então entenda, em nome de Jesus, nós temos um caminho para percorrer e é muito mais fácil ajustar no início, no ponto de largada, deixar as coisas bem claras e ir construindo aos poucos do que queimar etapas e precisar corrigir no caminho. Esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto diz respeito às principais, ou melhor, o princípio da responsabilidade. Já parou para pensar? Esse casal que se casou, homem e mulher, que são a base do casamento, quais são as responsabilidades de cada um? Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24, se você não tem sua Bíblia, está sendo projetado
para você agora. Se você tem e quer riscar a sua Bíblia, não deixe de estudar. A sua Bíblia é muito arrumada, bonita e nunca aberta, é só um artefato de decoração, algo que você coloca ou na sua mochila, leva para a igreja ou deixa em casa. Mas se você risca, medita, usa a sua Bíblia, isso é uma alegria para o Senhor, porque é a intimidade que você tem com a palavra. Gênesis 2, 24 vai nos dizer que, por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vão sair, né? O homem é enfatizado nesse versículo, mas também diz respeito à mulher. Sairão de um contexto familiar e irão para um contexto matrimonial. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que quer ir para o matrimônio não sendo da casa dos pais. E não só fisicamente, que isso é um baita de um problema. O casal casar e morar com os pais, com o sogro e com a sogra. Não deveria nem ser concebido, ser uma alternativa, né? Uma sugestão, algo que nós pensamos. Mas não só de uma estrutura física, diz respeito também a uma estrutura mental, né? Emocional e espiritual. Se eu vou tirar, entre aspas, a minha esposa, minha futura esposa, minha noiva, da casa do pai dela, eu estou me responsabilizando também com o pai dela, dizendo que até então ela era uma jovem que era cuidada emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Agora, ela será sob a minha responsabilidade. E este homem, que não é um menino, deve dar conta dessa demanda. Então, nós devemos sair da casa dos nossos pais, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, para nos unirmos às nossas esposas. Se você ainda tem um contexto de uma dificuldade nesses 3 pontos, é melhor que não se case, antes que você tenha uma decisão precipitada. Então, o primeiro ponto ali desses terceiros sobre os princípios da responsabilidade é entender que a responsabilidade masculina é a iniciativa pelo casamento e a formação do lar, porque a palavra enfatiza, deixará o homem pai e mãe. Ele tem a iniciativa de deixar, não são os pais deixarão o filho para que ele se torne independente e vá se casar. O filho vai entender o tempo que ele deve deixar. Como um bebê que promove o parto liberando hormônios durante a gestação, não é a mãe que o expulsa, é o bebê que toma a iniciativa, esse homem também tem que entender o momento de sair de casa e ir até a esposa. A iniciativa pelo casamento é uma responsabilidade do homem. Pastor, mas a mulher não tem que desejar o casamento? Claro que ela tem, e esse é um princípio de responsabilidade dela. Um desejo, um almejo pelo casamento, ela deve anelar, mas a iniciativa é do homem. É inadmissível que uma mulher peça a um homem em noivado, em casamento. É inadmissível que uma mulher tenha que trabalhar mais que o homem para sustentar um casamento. É inadmissível que a mulher tome o lugar desse homem, pois quem deve primeiro deixar o pai e a mãe? O homem. E essa mulher deixará através do homem. Mas quem tem que se despertar e dar uma resposta é o homem. Então, se você está numa situação de namoro, noivado ou qualquer coisa, não que você tem que ignorar a mulher, a sua noiva, mas tem que saber que a responsabilidade é tua. Se você não sair de um contexto de pai e mãe, e quem mora com o pai e com a mãe é o menino, e ir para a sua mulher, você não vai conseguir amadurecer financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Esse mesmo homem que deseja o casamento, ou que tem a iniciativa pelo casamento, ele tem que entender que se essa mulher saiu da casa do pai dela, ela tem que ir para alguma casa. E uma casa não só de uma maneira literal, mas figurada e simbólica daquilo que nós promovemos como segurança. Não dá para tirar a mulher de casa e pensar, vamos ver o que vai acontecer com a nossa vida. Ela precisa de um lar. Então esse lar, ele é formado pelo homem. O homem tem como responsabilidade a iniciativa pelo casamento e a formação do lar. Já a mulher, o desejo pelo casamento e a gestão do lar. O homem casa e traz ela para um lar que ele sustenta. A mulher deseja se casar e espera a resposta do homem, a iniciativa do homem. E essa mesma mulher, ela gere o lar com aquilo que o homem produz. O homem traz o sustento, a principal parte do sustento, emocional, financeiro, espiritual, de segurança e tudo que for necessário. E a mulher administra. O homem dá o dinheiro para fazer as compras, grosso modo, e a mulher vai fazer a comida. É só um sentido alegórico, não tem a ver que o homem só faça isso ou a mulher só faça isso, mas para que nós entendamos o lugar de cada um, porque é de onde nós seremos cobrados. O homem sai de casa para ir atrás da esposa e trazê-la para um lar, e essa mulher deseja ir com o marido para esse lugar e fazer a gestão do lar que foi
promovido, formado também por ele, né? O homem, ele deve, segundo Efésios capítulos 25 e 30, amar a esposa segundo o padrão de Cristo. E sobre o mesmo Efésios capítulo 5, mas do verso 22 a 24, a mulher deve ser submissa ao marido. Então, além da situação matrimonial, o relacionamento entre um com o outro é, para o homem, pautado segundo o padrão de Cristo. Você lembra o que Cristo fez? Ele não estava apaixonado pela noiva, ele decidiu intencionalmente se entregar para ela. E a mulher deve ser submissa ao seu marido, estar debaixo da missão que ele tem, que Deus tem para a vida dele. O homem deve olhar para o seu relacionamento e entender que, independente das dificuldades, ele deve morrer pelo casamento. Logo, casamento não é um lugar de desfrute, pois o desfrute está na eternidade. O casamento é um lugar de propósito. Não quer dizer que nós não nos alegremos, que nós não possamos desfrutar literalmente, mas sabendo que a prioridade é, se Cristo morreu pela igreja, se Cristo aperfeiçoou, tornou limpa a igreja, a mulher que eu trago para minha casa, ela espera mais de mim do que eu posso esperar dela. Eu tenho a função de mudar as vestes, mudar a mentalidade dela, não o inverso. Por quê? Lembra de Gênesis? O homem vai deixar o pai e a mãe. Ela está no caso do pai e da mãe ainda. Eu tenho que me amadurecer para que eu possa amadurecê-la. E nesse contexto eu amo ela como Cristo amou a igreja. Se eu cumpro isso, se eu disponho a amar a minha esposa como ela, como Cristo ama a igreja, eu posso cobrar que ela seja submissa à missão que eu tenho, que ela seja minha auxiliadora idônea, que ela coopere comigo. O problema é que muitas vezes nós vemos homens querendo que a esposa seja submissa, mas não amam ela como Cristo ama a igreja, não se dão a ela como Cristo se dá à igreja. Esse é um resumo das principais responsabilidades, é só uma maneira de ser mais sintético, ser uma síntese um pouco maior a respeito do que nós devemos fazer, mas tendo a compreensão de que se a mulher encontra no marido um amor sacrificial, não só um amor apaixonado, ela se sente segura para continuar sendo submissa, estando debaixo dessa missão. Meus irmãos, tem muito conteúdo ainda para nós vermos, mas hoje então nós tivemos essa primeira aula, nós iniciamos o módulo Modelo de Família Cristã e nós entendemos agora a formação do casal e a base para a família. Esse é o matrimônio. Matrimônio é um relacionamento intencional que nós temos com outra pessoa, nós continuamos, nós avançamos no processo de maturação para que nós vejamos. Na próxima aula eu te convido então já terça-feira às 8, vejamos qual é a formação, a gênese de um modelo familiar a partir da gestação. Que em nome de Jesus você possa sondar o seu coração, avaliar o seu relacionamento matrimonial, se for preciso retroceder em algumas etapas, para que sim, vocês vivam uma estrutura daquilo que Deus espera. E eu também, do meu lado, te espero na próxima terça-feira. Confira a nossa playlist, tem vários conteúdos para você, seja referente a ministério, seja referente à própria palavra de Deus sendo estudada nos seus contextos ou aplicações pessoais como essa. Não deixe de conferir o nosso conteúdo e de estar conosco então na próxima terça-feira, às 20 horas, na Escola Bíblica. Deus abençoe.